Como construir conhecimento sólido? Aprender coisas novas é como construir um prédio. Para chegar no topo, você precisa de ter uma base sólida, uma base firme. Na matemática, para aprender equações complexas, você precisa antes passar pelas operações simples: adição, subtração, multiplicação, divisão. Na química, antes de entender química orgânica, você tem que entender o básico sobre os átomos. Mas e se nós pensarmos sobre todo o conhecimento humano? Qual que é a base de tudo? O que permite que o ser humano conheça? Qual que é a pedra fundamental do conhecimento? Nós já falamos na outra aula sobre René Descartes, que tinha exatamente essa questão em mente e por isso duvidou de tudo aquilo que ele já tinha pensado ser verdade. E aí, no meio de tantas dúvidas, num momento em que ele não conseguia acreditar mais em nada, ele acabou percebendo que ele pensava e que por isso ele existia. E isso era uma verdade da qual ele não podia duvidar. Mas, mesmo sabendo disso, Descartes ainda não tinha certeza sobre ele próprio. Ele era algo que pensa, ok. Mas ele tinha 2 braços mesmo ou tudo isso era ilusão? Ele tinha 2 pernas mesmo ou tudo isso era ilusão? Para resolver esse tipo de questão, Descartes decidiu então entender mais sobre o que ele pensava. Já que ele era um ser que pensa, o penso, logo existo, então o que ele pensava? Quais eram as suas ideias? E aí Descartes chegou a 3 tipos de ideias. Todo ser humano tem esses 3 tipos. O primeiro tipo são as ideias adventícias. É assim que o filósofo denomina aquelas ideias que vêm de fora, as ideias que vêm do mundo externo, que vêm das sensações que nós temos. Um exemplo é a ideia de calor. Quando eu falo em calor, você consegue até mesmo lembrar daquilo que você sente quando está com calor. Porque você já esteve tomando sol, você já esteve próximo de uma fogueira, você já queimou a sua mão com uma panela. Então, você, por conta das sensações, sabe muito bem o que é o calor. Tem um segundo tipo de ideias que não vem das sensações, mas vem de outras pessoas. Essas são as ideias factícias. São ideias que outras pessoas te contaram. Por exemplo, se eu dependesse só dos meus sentidos, a minha ideia de sol seria a ideia de uma bolinha brilhante que fica ali no céu que tem mais ou menos esse tamanho. Porém, outras pessoas, professores, astrônomos, já me contaram que o sol na verdade é bem maior do que isso daqui e que ele é o responsável pelo calor que nós sentimos na Terra. Essa ideia não vem de mim. Essa ideia não veio dos meus sentidos, mas veio das pessoas que me contaram esse tipo de informação. Então, essas são as ideias factícias. Mas existe um terceiro tipo de ideias que Descartes não encontra nem nos nossos sentidos e nem no que as outras pessoas contam. Porque essas ideias não têm nenhuma correspondência na natureza. Veja bem, na natureza, tudo o que existe morre. Tudo é finito, tudo é mortal. E eu também não conheço nada que seja perfeito. Todas as coisas têm algum defeito, todas as pessoas têm algum defeito. Entretanto, eu consigo pensar, eu consigo falar sobre o conceito de perfeição. Eu consigo falar sobre o conceito de eternidade, mesmo sem nunca ter conhecido nada que seja eterno. E como que isso é possível? Descartes achava bem problemático o fato de eu conseguir falar sobre eternidade, sendo que eu próprio não sou eterno. Como que eu posso ter essa ideia dentro de mim se eu não sou eterno? De onde que eu tirei essa informação se eu nunca vi nada que seja eterno? E aí, Descartes cria a teoria sobre a existência de ideias inatas. Segundo René Descartes, Deus, ele é eterno e é perfeito, e ele colocou as ideias de eternidade e perfeição dentro da mente de cada um de nós, antes mesmo de que nós estivéssemos vivos, antes mesmo de que nós nascêssemos. E é por isso que cada um de nós sabe, consegue pensar sobre a perfeição e sobre a eternidade, sem nunca ter visto nada disso nesse mundo. Esse argumento de que existem ideias que vieram para o mundo dentro de nós já, ideias que vieram antes das sensações, antes do que as outras pessoas nos contam, esse argumento foi a base para o racionalismo, uma das principais correntes da filosofia ali por volta do século XVII e do século XVIII. Segundo os filósofos racionalistas, as ideias inatas, essas ideias que sempre estiveram com a gente, são a base do conhecimento. Elas são a pedra fundamental. E é a partir dessas ideias que todo o restante do conhecimento vai sendo construído. Então nós temos as ideias aqui, que são a base do conhecimento, e outras ideias vão chegando à medida que a gente vai vivendo. Mas o racionalismo não convenceu todos os pensadores da época. Porque na França até fez um certo sucesso essa filosofia. Mas na Inglaterra houve pensadores como John Locke que não conseguia se convencer com esse tipo de argumento.
John Locke dizia que, olha, se existissem ideias inatas, então essas ideias que nascem com todas as pessoas tinham que estar presentes em todas as pessoas, em todos os tempos, em todos os lugares. E isso simplesmente não existe. Não existe uma ideia que eu tenho hoje aqui no Brasil, no século XXI, e que Sócrates também teve lá na Grécia, no século IV a.C., e que um ser humano do futuro terá no século 35, se ainda existir humanidade até lá. Essa coisa não existe. Até mesmo Deus, que para René Descartes é uma ideia eterna, perfeita e universal, não é uma ideia universal. Existem vários registros de civilizações que nunca criaram o conceito de um Deus eterno, de um Deus perfeito, de um Deus criador. Esse é um conceito que René Descartes tinha, mas não é um conceito que todos os seres humanos tenham. Então, a questão das ideias inatas ela é falsa. E como que acontece o conhecimento, então? John Locke explica o conhecimento humano a partir da expressão em latim tabula rasa. Tabula rasa significa quadro em branco, folha em branco. É como se cada ser humano fosse uma folha totalmente em branco. E à medida que nós vamos vivendo, as experiências da vida vão marcando essa folha, vão deixando impressões na folha. E aí a gente passa a ser, então, marcado por essas experiências e passamos a ter conhecimento das coisas do mundo. Todo mundo nasce sem saber nada. Ninguém nasce com ideias prontas. Essa coisa de ideias inatas é uma mentira. Todo mundo vem para o mundo em branco, vazio. E é a vida que vai preenchendo. Os filósofos que seguiram essa vertente aí do John Locke são os filósofos empiristas. E a briga entre racionalistas e empiristas durou algumas centenas de anos. Os racionalistas defendendo que nós nascemos com algumas ideias e os empiristas defendendo que nós nascemos sem nenhuma ideia e que é só a experiência que é a base do conhecimento. E essa briga, que durou um bom tempo, só foi resolvida, ou teve uma tentativa de resolução, com Immanuel Kant. E é isso que a gente vai ver agora. Antes eu só queria te lembrar de conferir os meus cursos de filosofia. Aqui na tela está passando para você um vídeo sobre como que é a plataforma do curso Filosofia Profunda. Esse é o meu curso mais completo, com 50 horas de aulas, contando toda a história da filosofia. Lá você tem acesso também a 680 páginas de material gratuito e mais 21 livros que eu disponibilizo para você baixar e ler diretamente autores como Platão, Nietzsche e o próprio Kant, de que vamos falar daqui a pouco. Todas as informações do curso estão no link que eu deixei aqui embaixo na descrição. E eu te espero por lá. O Kant, então, estava ciente dessa briga entre racionalistas e empiristas e, no meio de tudo isso, ele leu a filosofia de David Hume. Hume foi um filósofo cético, porque ele considerava que não tem como os seres humanos terem 100% de certeza sobre nada. E por quê? Porque para Hume, a base do conhecimento humano é o hábito. Para entender isso, a gente vai agora para um exemplo. Imagine uma galinha que, ainda filhote, é colocada numa fazenda. E ela aprende que todos os dias a rotina da fazenda é a seguinte: o sol nasce, o fazendeiro aparece e ela ganha ração. E isso acontece um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, um mês, 3 meses, um ano, 3 anos. Essa galinha está tão acostumada com a ideia de que todo dia o sol nasce, o fazendeiro aparece e ela ganha ração, que ela imagina que vai ser assim para sempre. Sempre foi assim. Parece até mesmo que tem ali uma causa e um efeito. O sol nasce e isso é a causa do fazendeiro aparecer, e o fazendeiro aparecer é a causa de ela ganhar ração, que é o efeito final. E a galinha tem muita certeza disso. Até um dia em que o sol nasce e o fazendeiro aparece. E a galinha, já tão acostumada a ganhar ração, já até fica ali preparada, pronta, né, para finalmente receber ali o seu café da manhã. Só que nesse dia, em vez de ganhar comida, a galinha, na verdade, seria a comida. Naquele dia, o fazendeiro tinha decidido fazer uma galinhada. Mas a galinha não tinha a menor ideia disso, porque ela estava acostumada com uma rotina. E ela achava que tudo sempre seria daquele jeito. Confiar no hábito é extremamente perigoso. No caso da galinha, se ela não confiasse que todos os dias seriam iguais, ela poderia ter se antecipado, ela poderia ter ali procurado se o fazendeiro estava portando uma faca naquele último dia. Ela poderia ter tentado fugir, mas não. Ela confiou naquilo que ela conhecia, porque todos os dias tinham sido daquele jeito. E essa confiança acabou levando ao seu fim. Conosco, seres humanos, a coisa pode ser assim também. Nós começamos a interpretar o mundo a partir daquilo que a gente vê todo dia. Todo dia é desse jeito, então a gente imagina que todo dia será assim. Mas isso não é verdade. Quando nós pensamos em uma causa e um efeito, segundo David Hume, tudo que nós vemos é uma coisa acontecendo depois da outra. Uma coisa acontecendo depois da outra. Por exemplo, pense num jogo de boliche. Você vê um jogador lançando a bola e os pinos caindo. O jogador lançando a bola e os pinos caindo. Mas podem existir várias outras explicações que você não está vendo. Talvez tenha alguém debaixo da pista de boliche fazendo ali uma manipulação,
para os pinos caírem. Talvez tenha soprado um vento muito forte e derrubado os pinos, na mesma hora em que a bola estava se aproximando. A causa não está nas coisas, a causa não está no objeto. Segundo David Hume, a causalidade está em nós. Nós é que olhamos para o mundo e tentamos categorizar ele em causa e efeito. E isso é um problema, porque nós estamos projetando na realidade uma coisa que é nossa. E foi a partir de toda essa reflexão que Immanuel Kant percebeu que o ser humano ele molda o mundo a partir daquilo que já tem dentro de si. E aí eu vou precisar pegar um objeto para explicar tudo isso com mais clareza. Nesse exato momento, eu estou enxergando tudo em tons de vermelho. Eu não consigo perceber nada que não seja avermelhado nesse momento. E segundo Immanuel Kant, é exatamente assim que cada um de nós enxerga o mundo. Mas assim, não em tons de vermelho. Segundo Kant, cada um de nós tem um óculos de nascença. Um óculos que faz com que a gente só consiga enxergar o mundo através dele. Um óculos que faz com que a gente enxergue o mundo inteiro através dos conceitos de espaço e tempo. Vamos pegar aqui essa caneca, por exemplo. O que eu consigo dizer sobre essa caneca? Eu consigo dizer que ela tem um peso, eu consigo dizer que ela tem uma cor, que ela ocupa um certo espaço, que ela existe há um determinado tempo. Tudo o que eu consigo falar sobre essa caneca está inserido nos conceitos de espaço e tempo. Mas Kant diz que essa caneca pode ser muito mais. Essa caneca ela pode ser várias coisas, mas eu sou limitado. Eu só consigo receber da caneca informações espaço-temporais. A caneca ela pode ser muito mais coisas, mas eu só sei o que ela é a partir do espaço e do tempo. Isso não é uma limitação da caneca, não é uma limitação do objeto. É uma limitação do sujeito que produz conhecimento. É uma limitação minha. Para entender isso melhor, vamos dar uma olhada nas cores. As cores, elas são formadas por ondas, e uma parte dessas ondas nós enxergamos. Essa parte que nós enxergamos, nós chamamos de luz visível. Mas isso não significa que só porque a gente vê essa parte aqui, que não exista mais nada, mais nenhum tipo de onda para lá e para cá. Elas existem, a gente só não consegue enxergar. E é isso que o Kant está dizendo. Essa caneca, ela pode ser várias coisas, só que são coisas que eu não acesso. O que eu acesso é o fenômeno. E é isso o que eu tenho conhecimento. É sobre isso que eu tenho conhecimento. Mas essa caneca, ela pode ser muito mais. Ela pode ser muito mais coisas para além do espaço e do tempo. Mas eu só consigo interpretá-la a partir do espaço e do tempo. Então Kant conclui que tudo aquilo que está para além do espaço e do tempo é inacessível para nós. E isso significa que temos questões fundamentais que nunca serão respondidas. Por exemplo, será que nós temos uma alma que segue viva depois que o nosso corpo morre? Segundo Kant, não dá para saber. Porque a alma, se ela existir, ela é algo que não é espaço-temporal. Ela ultrapassa o espaço e o tempo. Por isso nós nunca vamos conseguir observá-la. Nós nunca vamos saber se ela existe efetivamente. E o mesmo se aplica a Deus. Enquanto René Descartes tinha toda certeza sobre a existência de Deus, Kant vai dizer, olha, eu também acredito em Deus, mas eu não sei que ele existe. Porque se Deus existir, ele está para além do espaço e do tempo. E como ele está para além, nós não conseguimos alcançá-lo. Deus é inacessível para nós. Então, Immanuel Kant diz que a razão humana é limitada e que nós estamos condenados a ficar sempre na curiosidade sobre questões essenciais. Apesar de toda essa filosofia, muitos filósofos criaram argumentos para provar sim que Deus existe, mas isso a gente só vai ver na próxima aula. E hoje nós vimos que a filosofia teve uma grande briga nos séculos 17 e 18 entre racionalistas e empiristas. Os racionalistas, como René Descartes, são os filósofos que acreditam que nós temos ideias inatas, ideias que já vêm para o mundo dentro de nós, e elas são a base do conhecimento humano. Já os empiristas rejeitam as ideias inatas e acreditam que nós somos folhas em branco, marcados apenas pela experiência, e a experiência é a base do conhecimento humano. Essa briga durou por um bom tempo e, no meio do caminho, David Hume trouxe o ceticismo de volta para dizer que, na verdade, todo conhecimento humano vem do hábito e por isso não temos certeza de nada, e Immanuel Kant fez um estudo sobre a razão humana para dizer que a nossa razão é limitada, que a gente só conhece uma parte do mundo, nós só conhecemos os fenômenos. O mundo em si, ele é inacessível. Tem mais conteúdo lá no Instagram, o aprenda.filosofia, e também no meu podcast, onde toda semana eu trago um assunto novo, um tema novo da filosofia. Você pode aprender tudo isso com mais profundidade e com método lá nos meus cursos de filosofia. Todos os detalhes estão nos links aqui abaixo na descrição. Continue pensando e até mais.